sobre limitação em 3. O que eu preciso, tá, para achar uma limitação em 3 no gráfico? Vamos começar aqui, ó. Vamos falar do padrão de baixa, beleza. Limitação em 3 de baixa. Para começar, eu preciso de 3 velinhas da mesma cor. As 3 tem que ser vermelha. Tem que ser vermelha, viu, gente? E o que eu preciso das 3? Aliás, da primeira. O que eu preciso da primeira? Que ela tenha um pavio de um tamanho considerável. Tá? Não existe um tamanho certo, uma regra para o tamanho do pavio. Só que eu preciso que o pavio seja grande o suficiente para quê? Para pegar o corpo da segunda vela, tá vendo? Ó, o corpo da segunda vela tem que fechar dentro do pavio da minha primeira vela, tá? E a segunda precisa deixar pavio também. Por quê? Para que a minha terceira vela feche dentro do corpo da segunda e da primeira. Isso aqui é um detalhe bem importante. É dentro do pavio da segunda e da primeira. Aqui eu tenho uma limitação em 3, tá? Porque às vezes o pessoal confunde, esquece do pavio lá da primeira em relação à terceira vela. Por exemplo, assim, ó. Nesse exemplo aqui, ó. A gente tem aqui uma vela aqui. A gente tem a segunda vela do movimento, tá? Aí a gente tem aqui, ó. Essa aqui tá dentro do pavio dessa, show! E aí a gente tem a terceira vela assim. A terceira tá dentro do pavio da segunda, a segunda dentro do pavio da primeira. E às vezes o pessoal acha que é a limitação em 3. E não é. Por quê, gente? Porque a terceira vela rompeu o pavio da primeira, ó. O corpo rompeu o pavio lá da primeira. Então não é limitação em 3. Precisa que desde a terceira vela a segunda estejam dentro do pavio da primeira, tá? E também não adianta ser esse tipo de caso aqui, ó. A gente tem um paviozão enorme aqui, tá? Aí só que a segunda vela é assim, ó. Assim. E aí a terceira é assim. Não é limitação em 3. A terceira está dentro do pavio da primeira, mas não está dentro do pavio da segunda. Rompeu. Então, não temos limitação em 3 aqui. A gente pode ter final de movimento, ruído de final de movimento, primo feio de final de movimento, mas limitação em 3 a gente não tem. Ok? O primeiro exemplo que é errado, beleza, Arthur, vamos lá. Ó, o primeiro exemplo que é errado é assim, ó. Quando a gente tem uma vela com um pavio considerável, tá? A segunda vela, pavio aqui. E aí a terceira vela assim, ó. O que acontece? A terceira vela tá dentro do pavio da segunda, mas não tá dentro do pavio da primeira, ó. Tá vendo que rompeu? Então não é limitação em 3. Teve o rompimento. Ok? Ficou claro? Beleza, Arthur. Beleza. Deixa eu ver aqui quem mais mandou. O Daniel e Nicolas. Pode operar retração, desde que a gente tenha a simetria, né? Tem que ter a simetria. Principalmente, gente, se a gente tiver assim, ó, claro, nesse exemplo aqui, eu fiz assim, ó, exatamente um pavio em simetria com outro aqui. Mas, cara, isso aqui não vai rolar no gráfico, é muito difícil, tá? As 3 velinhas deixando os pavios assim, é bem difícil, tá? Se a terceira vela for um doji também serve? Não, Edson, doji a gente vai ignorar no operacional, tá? Doji, a vela cinzinha, aquela que abre e fecha na mesma taxa. O que acontece? Ó, se a gente tem aqui, ó, a segunda vela assim e a terceira vela, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Vou colocar branco, porque senão não vai aparecer na tela para vocês. Vamos supor que isso aqui é o doji, tá? Não é limitação em 3. A nossa análise vai ser ignorando esse doji. Pode ser que depois do doji, tá? Ó, só que foi bem legal essa pergunta, ó. Já me lembrei de casos que aconteceram isso aqui. Pode ser que depois do doji a gente tenha uma vela assim. E aí a gente tem uma limitação em 3. Tem 4 candles aqui, mas a gente tem uma limitação em 3. Por quê? A leitura vai ser da seguinte forma. Segundo candle fechou dentro do pavio do primeiro. Doji a gente ignora a leitura. E terceiro candle dentro do pavio do segundo e do primeiro. Ficou claro, Edson?
O doji vai ser sempre ignorado na leitura. Show de bola. Merece, irmão, merece. E Daniel, respondendo ali a tua pergunta, cara, se tu tiver situações com simetria desse jeito, beleza, pode pegar na retração sim. Só tu não vai pegar se tu não tiver assimetria, tá? Se tiver simetria, pode dar, não tem problema nenhum. Vamos falar da limitação em 3 de alta aqui, tá? E deixando bem claro, gente, tá? Sobre a limitação em 3 aqui de baixa. Vocês aqui, ó, a partir do momento que a gente tem essas três velhinhas aqui, ó. Deixa eu ver. Arthur, deixa eu ver, Arthur. Limitação em 2 é a mesma coisa, só que com 2 velas. Não, Arthur, não existe a limitação em 2, tá? É limitação em 3. O que a gente pode ter, se por um acaso não tivesse aqui, ó. Vamos supor que a gente não tem essa vela aqui, ó, tá? Essa vela aqui não existe. A gente pode considerar aqui um final de movimento, tá? Mas aí não é limitação, não. A gente pode ter aqui um final de movimento, tá? Pode ser tanto um padrão perfeito quanto um primo feio se não tiver esse pavio aqui, tá? Mas aí é só final de movimento mesmo. Beleza. Vamos continuar então. Gente, falando de limitação em 3 de baixa, só vai influenciar para nós os pavis de baixo, viu? Os pavis de mínima. Pavio de máxima não importa, pode ter pavio até lá a lua se quiser, não vai importar para nós. O pavio que importa para nós é os pavios de mínima, tá? Assim como na limitação em 3 de alta agora, o que vai importar para nós vai ser os pavios de máxima. Ah, tem pavio lá embaixo? Tem, mas eu quero que se dane os pavios lá de baixo, entendeu? O que vai importar para nós aqui é pavio de máxima. Vamos lá. Mesma dinâmica, gente. A gente tem aqui, ó, primeira vela, tá? É desse, deixou um pavio legal. A segunda vela fechou dentro do pavio da primeira. A terceira vela fechou dentro do pavio da segunda e da primeira. Limitação em 3. Não tem o que dizer, é limitação em 3. Perfeito, tá? Vamos lá. Deixa eu só apagar esse negócio aqui que tá aparecendo. Movimentação da vela. Vamos falar sobre isso agora, Luan. Quando que a gente vai operar esses padrões? Em simetria, tá? Tem que ter simetria. Ah, se os próprios pavis da simetria não fizerem... da simetria não, se os próprios pavis da limitação não fizerem simetria, por exemplo, aqui eu desenhei exemplos perfeitos do padrão com simetria de pavis aqui, mas nem sempre vai acontecer. Normalmente vocês vão pegar, vamos falar aqui de uma limitação de alta, tá? A gente tem aqui, ó, vocês vão pegar assim às vezes, ó. Ó, não tem, deixa eu até botar uma pra cima aqui, ó, pra estragar bem a simetria. Pronto, ó, não tem simetria aqui, não tem. Então, vocês não vão usar, procurar simetria aqui, mas vocês vão usar a marcação dinâmica que vocês aprenderam. Ou seja, a gente tem a marcação dinâmica aqui, tá? Nossa simetria está aqui. A limitação em 3 rolou aqui, o que eu vou esperar? Pulo de vela na minha marcação dinâmica. A vela explodiu na marcação dinâmica, eu pego a minha venda acreditando aqui. Sempre na explosão, gente, tá? A vela nasceu, deu uma movimentadinha para cima, cara, esquece, você não vai entrar. Agora, nasceu e dá uma movimentadinha para cima e de repente, pum, explodiu. Cara, pega, clica. Tem simetria? Clica. Tá na marcação dinâmica? Clica. Tá? Ah, Nicolas, mas eu não tenho uma marcação dinâmica, porém, pelo menos assim, ó, um dos candles deixou um pavio absurdo. Por exemplo, aqui, ó, deixou um paviozão. Posso usar ele como alvo? Pode. Não vai ser tão assertivo quanto uma simetria, mas tu pode usar. Se tiver explosão, isso é muito claro. Gente, tem que ter a explosão. Não adianta, que assim, ó, tem diferença. Movimento rápido de explosão, tá? Ó, a vela tem um movimento rápido, é isso aqui, ó. Ela pode vir e retrair. Ou ela pode vir e seguir rompendo, porque é movimento rápido. Agora, explosão, gente, é aquele tiro. Tu nem vê a vela aí, ela só faz assim, ó, pum, explodiu. Aí você pega a venda, ok? Felipe Melo, tanto para retração quanto para a próxima vela. Não, Felipe, todo o nosso operacional vai ser sempre para a mesma vela, tá? Filtro que eu uso para operar, tá? Vocês já repararam, tá? Quem opera na IQ, vou explicar os dois casos, porque eu sei que tem gente que deve operar na Cotex. Então, assim, ó, gente.
Na IQ, vamos falar primeiro da IQ. Aqui no meio da tela, tá? Lá em cima tem um reloginho que diz horário de compra. Que cada vez que um candle inicia, ele faz uma contagem regressiva de 30 segundos para baixo. Ou seja, nos primeiros 30 segundos que tu entrar nessa vela, tu cai para a mesma vela. A partir disso, tu cai para a próxima vela. Quanto que a gente vai operar? A gente vai esperar o pulo de vela, tá? A movimentação correta, até os 10 segundos. Ou seja, candle nasceu aqui. Se ele não pulou na minha simetria, ele não pulou na minha marcação dinâmica até o segundo 10, eu não vou entrar. Os primeiros 20 segundos dele, ele não pular, eu não entro mais na operação. Depois ele pode dar o tiro que for, eu não vou entrar, tá? Isso é filtro, gente, tá? Eu não entro se não for acima de 10 segundos. Assim, ó, no 10, se eu tiver muita confluência mesmo, eu posso pegar até o 7, mas é no máximo, estourando. Não pego abaixo disso, ok? Deixa eu ver, alguém mandou uma pergunta antes do Felipe. Deixa eu ver aqui. Arthur. Não. Foi o Arthur, sim. O corpo da segunda vela pode ser além do pavio da primeira? Pegando o corpo? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, Arthur. Ó, o corpo da segunda vela pode ser além do pavio da primeira? Cara, aí já não há limitação. Porque, ó, se o corpo da segunda vela passar o pavio da primeira, não temos mais limitação. Rompeu o pavio. Era isso a tua pergunta, Arthur? Não te... Quer liberar teu microfone, irmão? Pera aí. Deixa eu ver se tem como liberar aqui. Aqui. Pode liberar teu microfone aí, Arthur. Não passar do pavio e sim passar o corpo. Ah, tá. Deixa eu ver se eu te entendi. Da segunda vela ficar dessa maneira assim. Com o corpo um pouquinho mais abaixo, pegando o corpo da primeira. Mais abaixo? O corpo da segunda vela pegando sobre o corpo da primeira. Tá, mas é que assim, ó. Isso, assim o pavio dentro do... Tá, mas é que pra isso aqui acontecer, a gente tem que... Considera a limitação? Considera, só que pra isso acontecer a gente tem que ter um gap, tá? Tem que ter dado gap. Sim. Porque normalmente... Considera a limitação? Considera. Inclusive, se acontecer dessa maneira, que eu já vi acontecer várias vezes no gráfico, ó. A gente tem aqui esse candle aqui, tá? A gente tem aqui, ó, o segundo candle assim, com bastante pavio. E a gente tem aqui, ó, o terceiro candle assim. Isso aqui é limitação em 3. Por quê? Tá vendo que aqui, ó, o nosso pavio principal, que é o da primeira vela, ele não foi rompido por nenhuma outra. Então, continua sendo limitação em 3. E, inclusive, mais forte do que uma limitação normal. Por quê? Porque a gente tem o gap a nosso favor. Vela fechando dentro do corpo da própria vela anterior, cara, sempre vai ser mais forte. Isso vocês podem usar no final de movimento também, ó. Já vou passar mais uma dica aqui pra vocês. Teve agressão. Aí tá. A agressão, sei lá, travou em simetria, chegou perto de uma simetria, terminou ali. Beleza, vamos botar até um paviozinho aqui. E a próxima vela, gente, nasceu com gap de baixa, tá? Nasceu aqui, foi lá em cima, ficou brigando e no final ela terminou assim. Final de movimento dentro do corpo do candle anterior. Isso torna o padrão mais forte ainda pra gente pegar a venda a reversão, ok? Na limitação em 3 não é diferente. Beleza, vamos adiante então, pessoal. Vamos falar sobre alvo, tá? Vamos lá, nossos pontos de entrada. Como eu mostrei para vocês, tá? Aqui, nesse exemplo, eu desenhei uma limitação em 3 em que os pavis estão em simetria. Então aqui, o ponto de entrada seria tranquilamente, tá? Os nossos pavis. Por exemplo, aqui, vamos falar da limitação em 3 de baixo aqui. Deixa eu só pegar aqui a ferramenta certa. Aqui. Ó, nasceu aqui o candle, explodiu aqui embaixo. A gente pega a compra, acreditando nesse movimento aqui. Porque a gente tem aqui a simetria de pavis, ok? Simetria de pavis, beleza. Agora, a gente não tem essa simetria. Vamos falar do padrão de alta aqui. A gente não tem, por exemplo, esse candle está com um pavio aqui em cima,
Esse tá com o pavio um pouco mais aqui. Ó. Então já não tem mais simetria de pavio. O que eu preciso? Ou que o meu Kendo, que nasceu aqui, venha buscar o meu pavio mais distante em um pulo de vela muito bonito, ou que eu tenha uma simetria de uma marcação dinâmica, que seriam aquelas 3 linhas que a gente aprendeu, onde o Kendo vai pular aqui, bater e retrair. Ficou claro para vocês, pessoal? Alguma dúvida? Podem mandar. Não, ninguém tem dúvida? Isso, vocês entram somente após a terceira. Para confirmar uma limitação em 3, precisa de 3 velinhas que já concluiu ali, beleza? Concluiu as 3 velinhas, não rompeu o pavio da vela anterior. Fechou dentro da primeira também? Cara, limitação em 3. Aguarda o pulo de vela e mete marcha. Tá? Beleza, vamos lá então. Gente, o que eu tinha para passar para vocês sobre simetria e padrão de entrada por enquanto era isso, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir o gráfico agora só para mostrar para vocês, na prática, a gente fazendo as marcações dinâmicas, tá? Para que fique bem claro para vocês. Deixa eu só fechar isso aqui. Se eu consigo trazer o gráfico. Aí, já fechou o meu gráfico aqui. Show. Vamos lá, deixa eu abrir mais alguns pares aqui. Beleza, ó, tá bem lateral, tá bem legal aqui da gente fazer. Se a quarta vela não chegar na minha marcação, mas a quinta ou sexta sim, posso entrar? Depende, tá? Depende, Felipe. Vamos supor, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Ó, vamos lá. Vamos supor, tá, Felipe? Que tu tem aqui, ó, limitação em 3, ó, de alta, tá? Ó, a gente tem aqui uma limitação de alta. Beleza. A tua terceira vela não chegou na tua marcação. Aliás, a tua quarta vela. Vamos supor que tu tem uma marcação dinâmica ali em cima. A quarta vela chegou, subiu aqui, não tocou lá e retraiu. Se ela ficar verdinha, pequenininha, tá? Ó, essa no caso pode romper o pavio ali, mas ela tem que ser pequena, ela não pode ser maior que isso aqui, ó, tá? E fizer assim, cara, aí tu tens um ruído, tá? Ruído da limitação em 3. Aí tu pode manter a tua mão inicial no próximo Kendo. Não tem problema nenhum. Ou seja, pulou lá em cima, se esse agora vir buscar, você pode pegar a venda. Agora, se a tua quarta vela terminar dessa maneira aqui, ó, ela não conseguiu ir lá em cima, então ela já terminou e ficou de baixo, ficou vermelhinha. Aí tu não pega a próxima. Por quê? Porque aí tu considera o quê? Já respeitou a limitação em 3. O próximo Kendo que vir, ou ele pode travar ou ele pode romper, tá? Ou ele pode retrair. Vai acontecer às vezes. Só que aí tu já não vai mais estar entrando em uma limitação em 3. Tu vai estar entrando somente com a tua simetria. Tu não vai ter um padrão de entrada junto para aumentar a assertividade, entendeu? Beleza, show de bola. Vamos lá, vamos procurar um gráfico aqui para fazer marcação. Deixa eu ver, abrir 3 aqui. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu excluir essas linhas aqui. E vamos fazer a marcação nesse Euro JPY. Vamos lá, vamos supor que aqui, ó. Abri o gráfico agora, vou operar. O que eu vou fazer? Estou olhando no relógio. São 20 horas e 52 minutos. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, buscar minha linha vertical. Vou diminuir 40 períodos para trás. Como que eu faço? Ó, eu só preciso passar o mouse. Tá vendo aqui embaixo, gente? Ó, aqui embaixo vai aparecer o horário de cada candle. Então aqui, ó, são 20h52. O que eu faço? Diminuo 40 períodos. Então eu vou vir aqui para aqui 20h12. Beleza. Então daqui para frente vai importar para mim. Ok, isso aqui é o que eu quero do gráfico. Topo ou fundo em destaque? Onde que eu tenho? Agora vamos nas linhas horizontais. Eu tenho aqui um fundo em destaque. Me serve? Não. Por que esse fundo aqui não serve? Porque eu não tenho nada aqui na frente para testar e me dizer que está respeitando essa marcação. Eu não tenho pontos de conexões suficiente. É pouca coisa. Então o que eu faço? Ajuste. Vou jogar lá para cima. Opa, cheguei aqui em cima. Beleza, vamos ver o que eu tenho aqui. Aqui eu tenho corpo com corpo. Show. Tem outro corpo aqui? Beleza. Então, ó, vou largar uma linha aqui. Vou duplicar, tá? E vou procurar o lugar para mim colocar a minha terceira linha.
Já achei. Ó, deixa eu dar um zoom melhor aqui. Já achei. Eu tenho aqui, ó, pavio. Eu tenho aqui corpo. Beleza. Vou colocar minha terceira linha. Agora vem a dificuldade. A maioria das vezes a dificuldade está na terceira linha. Por quê? Para encaixar ela na mesma distância. Vocês conseguem ver que aqui, ó, eu tenho uma simetria de pavio com pavio. Só que tá diferente. Vocês conseguem ver que a minha linha do meio e a linha de cima tá diferente a distância uma da outra? O que eu faço? Ajuste. Como vai ser o meu ajuste? Depende. Depende muito da situação. Nessa situação aqui, o que eu vou fazer? Eu poderia jogar a minha linha de baixo lá para cima. Mas aí eu vou pegar muito rompimento. Ó, se eu fizer isso aqui, olha só como tá fácil de romper. Então, eu vou manter a minha linha de baixo aqui embaixo. Porém, a minha linha bem de cima, eu consigo jogar ela mais para cima. Ó, eu consigo trabalhar ela dessa forma aqui. Deixando ela aqui, ó, corpo, tá? E corpo aqui. Tá em uma distância correta. Todas as linhas têm simetria. Aqui eu tenho simetria de pavio, aqui eu tenho simetria de pavio. Beleza? A linha do meio, eu tenho simetria de corpo aqui, eu tenho simetria de pavio aqui. A linha de cima eu tenho simetria de corpo aqui e corpo aqui. Fechou. Eu tenho uma distância correta, tá? E o único rompimento que eu tive foi aqui, ó. Rompeu, respeitou, fez falso. Veio fazer pullback e reversão, tocou, reversão. E seguiu respeitando. Reversão de novo. Ficou claro para vocês, gente? Como que foi feita essa marcação aqui? A partir daqui eu já estava pronto para operar. Toda vez que o preço viesse aqui embaixo, eu só tenho que analisar a maneira como ele vai chegar para mim saber se eu tenho reversão, se eu vou esperar um rompimento, porque isso tudo o movimento do candle vai nos dizer, tá? Isso aí na mentoria vocês vão aprender. Movimento do candle, conforme ele está chegando na tua simetria, você vai saber se ele vai romper, se ele vai romper já nem vai operar, porque o movimento vai te dizer, estou indo para romper. Se ele vai retrair ou se ele vai simplesmente fazer uma reversão, entendeu? Os 3 tipos de movimento vocês vão aprender. Vamos dar uma olhadinha em outro par aqui. Você pega a retração se tiver retração. Nem sempre, nem sempre. Às vezes é gráfico com simetria de corpo com corpo e eu pego retração, porque o movimento vai me indicar a retração, entendeu? O movimento do candle normalmente vai mandar na tua operação, tá? A gente, claro, tem que ter simetria, tem que ter... todo o cenário tem que estar favorável para ti, mas o movimento do candle é o que vai mandar. Se eu tiver uma simetria só de corpos, tá? E um candle explodir naquela simetria, cara, vou pegar retração. Por quê? Porque a simetria vai segurar o preço e a explosão do preço é que vai corrigir. Vou explicar para vocês o que significa explosão, gente, tá? Todo mundo sabe que é aquele movimento de tiro, aquele movimento literalmente explosivo do gráfico. Mas o que vocês não sabem é o quê? Por que acontece um movimento de explosão? Esse movimento não é um movimento do mercado, não é um movimento normal que o mercado tende a fazer. O movimento do mercado é o quê? Subir e descer, tá? Não de maneira lenta nem de maneira rápida, é simplesmente subir e descer. A explosão, por que ela dá a retração? Porque ela tem que corrigir esse movimento, que é o quê? Em um tempo maior, talvez em um Forex, alguma coisa do tipo, algum investidor entrou com uma grana muito pesada naquele ativo exatamente naquele momento. E isso deu um reflexo muito grande naquele ativo, fazendo o quê? A explosão. Só que como esse movimento não é um movimento normal do gráfico, o que o gráfico tende a fazer? A correção, que é a retração desse movimento. Então por isso que a gente tem os movimentos de explosões para pegar a retração. Conseguiram pegar? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Posso considerar o que estiver acontecendo nas últimas velas, se estiver nas linhas de reversão para reversão? Pode que sim. Isso aí é tranquilo para te considerar, tá? Por exemplo, região de retração tende a deixar retração. Região de corpos tende a deixar corpos. Só que o movimento da vela vai te indicar o que tu vai fazer. Eu tenho uma que nem eu te expliquei, eu tenho uma retração, uma região de simetria de corpos, mas a vela explodiu lá, eu não vou esperar um movimento de reversão, eu já vou pegar a retração, porque eu tive a explosão, entendeu? Agora, eu tenho uma simetria de corpos, a vela simplesmente chegou rápido lá, mas não foi explosão e travou, aí eu vou considerar a reversão. Entendeu? Exato, Daniel. Para operar a gente tem que ter nem sempre simetria. Na verdade, a gente nem sempre precisa de simetria, tá?
na limitação em 3 a gente precisa. Agora, se a gente for operar algum outro padrão, por exemplo, negação vírgula força, a gente não precisa de simetria. Pelo contrário, a gente não pode ter simetria. A gente tem que estar fora dela, de uma distância legal, afastado dela, ou a gente tem que estar após um rompimento de simetria. Tá? Isso tudo depende do padrão que a gente vai entrar. Por isso a importância de saber identificar a simetria no gráfico, porque aí tu sabe, se eu tenho negação vírgula força em uma zona de simetria, eu não vou operar a favor dele. Por quê? Porque o preço tende a bater nessa simetria e voltar. Entendeu? Então a gente tem que aprender a identificar simetrias no gráfico para saber quando fazer a nossa ordem. Qual vai ser a nossa ordem? Se vai ser compra, se vai ser venda, e dependendo do lugar que acontecer. Vamos ver o que a gente consegue marcar mais aqui. Se tiverem mais dúvida, pode mandar ali no chat, viu, gente? Deixa eu abrir aqui. Nossa, isso aqui, ó, gente, isso aqui é gráfico que vocês não vão marcar simetria. É gráfico que vocês vão operar esse tipo de coisa que eu falei agora. Por exemplo, aqui a gente tem, ó, negação vírgula força, tá? Se esse candle tivesse pulado aqui em 50%, aí a gente vai considerar, tá, o pullback no próprio candle. Ou seja, a gente não tem uma simetria. Então a gente vai considerar que o pullback vai ser no próprio candle agressor. Então 50% dele é a abertura. Depende de onde tiver a explosão de vela, tá? Mas esse tipo de gráfico vocês nem tem por que botar linha, porque gráfico tendencioso vale para OTC? Vale para qualquer gráfico e qualquer time, tá? Porque a leitura, que acontece? Não é uma estratégia, é a leitura dos candles. Então, se o gráfico tem candle, você vai poder operar dessa maneira, entendeu? Tem candle, você vai operar. Ah, mas eu quero operar em M15. Vai operar em M15, só vai botar aqui na inspiração, você vai trocar para M15, entendeu? Ixi, deu 9 horas. Ah tá, mas vai continuar o OTC, né? Hoje é sexta. Pô, não tô achando um gráfico pra gente marcar. Ver esse de... Deixar pelo menos mais um par pra gente fazer uma marcação aqui pra ficar bem claro mesmo pra vocês, tá? Pra não... Opa, abri o meu par, eu acho. Pra não ficar dúvida nenhuma. Nossa, aconteceu feio. Aqui, fechou. Vamos fazer aqui a marcação do SDJPY. Beleza. Vamos lá, gente. Mesma situação. Apaguei todas as linhas. Vamos lá. Que hora é agora? 21 horas. O que eu vou fazer? Ferramenta gráfica. Linha vertical. Cara, linha vertical, tá? É só no início, enquanto vocês estão aprendendo. Depois, cara, bater o olho, tu vai saber onde tem 40 períodos. Tá? Mas no início vocês vão fazer isso. 21 horas. O que eu faço? 20 e 20 é o meu limite. Bom, daqui pra frente vai importar pra mim. Top, ó. Cara, olhei aqui, eu já sei. Fundo em destaque, topo em destaque. O que é mais fácil de eu marcar? Topo em destaque. Por quê? Tá mais próximo ao preço e eu tenho região que já testou na frente. Aqui eu não tenho, tá? Então vamos lá, vamos marcar topo em destaque. Vamos chegar bem na pontinha do topo aqui já. Coloquei minha primeira linha, beleza. Deixa eu dar um zoom melhor aqui que eu consiga pegar aí os 40 períodos. Aqui, beleza. Vamos lá. Primeira linha, tá? Já coloquei aqui. Vamos colocar minha segunda linha. Aqui, beleza. Peguei aqui, ó. Segunda linha eu peguei aqui, ó. Pavio aqui. Peguei corpo aqui. Peguei pavio aqui na frente. E ó, ainda peguei esse outro pavio aqui. Top. Beleza. Minha terceira linha. Tá, a primeira linha, gente, ó, é aqui, ó. É esse corpo e esse pavio, tá? Aí a gente já tem pavio aqui e só. Aqui nessa variante pequena acabou rompendo. Terceira linha, vamos lá. Agora é o problema, tá? Normalmente a terceira linha é o nosso problema. Por quê? Porque a gente tem que encaixar ela. Olha. Não, até não vai ser problema. Deixa eu ver. Acho que aqui vai encaixar de primeira. Não tá bem certinho não. Então o que eu vou ter que fazer? Baixar minha marcação. Como é que eu faço isso? Jogo aqui para baixo. Vamos ver onde é que eu acho aqui o ponto de simetria. Aqui. Show. Tenho simetria aqui. Tenho aqui pavio. Tenho pavio aqui. Ah, mas tá muito diferente. Como é que eu faço agora?
Ajuste, linha do meio. O que eu consigo fazer com a linha do meio? Consigo jogar ela mais para baixo, mais para cima? O que eu faço? Ó, coloquei ela aqui. Aqui eu pego o quê? Aqui, ó, fechou. Aqui, linha do meio, tá? Peguei o quê? Esse candle aqui, peguei esse pavio aqui, beleza. Agora o que eu tenho que fazer? Linha de cima eu subo um pouquinho, tá? Pego a minha marcação mais de cima. Deixa eu deixar bem certinho aqui, ó. Aqui, deixa eu ver, pegou lá atrás? Pegou. Aqui, ó, a gente tem pavio aqui, pavio aqui. Eu tenho simetria nas três linhas, tá? E eu tenho uma distância paralela delas. Só operar. Tá? Só operar. Falso rompimento já teve, reversão, só operar agora. Toda vez que o preço vier buscar ela, eu vou identificar a maneira que o preço buscou e vou saber o que eu vou fazer. Se eu vou comprar, se eu vou vender, se eu vou agora dar rompimento. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje, gente. Dúvidas sobre marcação, padrão de entrada, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aí no chat que vou responder. Alguma coisa? Vou apagar o chat aqui. Não? Bom, o que vocês acharam da aula, gente? Deu para entender? Ficou clara a explicação? Parece fácil. Parece fácil, mas não é tão fácil não. Mas assim, treina que não tem como ficar difícil. Cara, eu vou te ser bem sincero, hoje em dia eu não coloco as três linhas no gráfico. Eu uso uma linha como referência, porque eu bato o olho no gráfico e eu já sei onde tem a simetria. Mas isso é o quê? Tempo, tá? Tempo de tela, fazendo isso todos os dias a gente acaba decorando. Beleza? Bom, obrigado, Arthur, obrigado, top, gostou, top. Pessoal, vou encerrar então essa aula, tá? O que eu tinha para passar para vocês era isso. E sem pressa em gráfico lateral. Exatamente, é isso aí, Arthur. É isso aí. Aí, obrigado. Obrigado, Lua. Valeu, brigadão. Pessoal, sobre a turma de abril, começa dia 10 as aulas, tá? Eu liberei 10 vagas a princípio, só que foi muito rápido para lotar essas 10 vagas, e aí eu pensei, pô, eu vou fazer a aula experimental e a galera que tá lá já não vai conseguir mais entrar. Então, já lotou as 10 vagas, eu abri mais 5, tá? Então, na verdade, por se tratar de turma, já é com desconto. Ela é R$ 149, tá? A mentoria individual é de 497. Então, vocês vão ter todo o conteúdo da mentoria individual por 149, ok? E sem contar que vocês vão ter até um pouquinho mais de tempo, porque vai ser do dia 10 até o fim do mês. Ô, Jonatas, pode crer, Jonatas, valeu. Meus horários não batem. Pois é, Arthur, por se tratar de turma, vai ter que ser às 5 da manhã, tá? Aí em outros horários, somente na individual. Mas aí, qualquer coisa, me chama ali no privado que a gente conversa quando eu consigo um desconto pra ti bacana na individual, beleza? Pessoal, qualquer dúvida que tiverem, tá?